No vídeo de hoje, Abel Ferreira tá na conta dele, inteiramente na conta dele. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo, vamos direto e reto com a análise de LDU 3, Palmeiras 0. Um desastre desde a escalação. Dali a gente começa, né? O Palmeiras começa com Murilo no lugar do Bruno Fux, Emiliano Martínez no lugar do Aníbal, Veiga no lugar do Maurício. Aí eu fui tentar entender a proposta do Abel, que é uma proposta que se assemelha, se você olhar a escalação, ao que foi feito contra o Cruzeiro, e o time foi amassado no primeiro tempo. A ideia era ter o Veiga para ter um pouco mais de posse de bola, algumas finalizações de fora da área, né? Tentar controlar o que poderia ser uma correria da LDU com a bola. Não deu certo. Não aconteceu. Até porque, aí falando especificamente da escolha do Veiga, nós estamos falando de um jogador que não vem bem. O Maurício tem sido muito mais constante, por exemplo, muito mais regular do que o Veiga e mais intenso e mais participativo. Então, uma escolha que não deu certo. O ideal para o jogo de ontem era preencher o meio-campo, era ter pegada de marcação no meio-campo. A LDU é um time que, além da altitude, onde ela imprime um ritmo muito forte, a LDU é um time físico, forte, e o Palmeiras precisava estar preparado para esse tipo de embate. Mas a estratégia foi totalmente equivocada. O Palmeiras dava muitos espaços para a LDU fazia o que queria. O Palmeiras defensivamente estava completamente perdido nos primeiros minutos. Foi um time exposto, claramente exposto. A LDU chegava toda hora, com 6 minutos o Carlos Miguel já tinha feito 2 defesas muito importantes. Muito importantes. Então, eu acho que ontem o ideal era, por exemplo, manter o sistema de 3 meio-campistas que ele usou contra o River, avançando um pouquinho mais o Andrés. O Veiga ontem foi das escolhas do Abel, a pior delas. Uma péssima escolha, o Rafael Veiga como titular. E aí, deriva do primeiro erro, um segundo erro. Então, combinamos aqui que o Abel errou na escalação, né? Ponto pacífico. Para mim, errou. Aí, tem um segundo erro derivado do primeiro, que eu acho mais grave e que vai ocupar o maior tempo da nossa análise aqui. Eu acho mais grave do que o primeiro erro. É o Abel não reconhecer durante o primeiro tempo que estava dando tudo errado e não socorrer o time. Porque ficou nítido que o Palmeiras tomaria o terceiro gol. Nítido. A LDU faz 2 gols no intervalo de 12 minutos. O pênalti, eu acho que o Andrés amplia a área, dentro da área, mas resvala no ombro. É uma posição de braço antinatural, bloqueia a bola que estava indo na direção do gol, pênalti. Ali, só para você ter uma ideia, o Carlos Miguel percebeu, teve o senso de urgência, não sei se alguém também da comissão técnica cantou para ele cair. Mas o Carlos Miguel caiu num determinado momento para dar uma esfriada e para ver se o Abel arrumava o time. E ali era o momento de mexer. Ali não era um momento só de papo. Ali não era um momento só de conversa. Porque isso não seria, pelas escolhas feitas, pelo encaixe tático, isso não seria resolvido com conversa. Tanto que não foi. O Carlos Miguel parou o jogo voltou, o Palmeiras tomou mais um antes do intervalo. E continuou sendo pressionado pelos caras, e continuou sendo amassado pelos caras. Então ali era o momento. Mas vai mudar com 20 minutos de jogo? Vai mudar. Mas assim ele vai estar reconhecendo que errou. É claro. Muito melhor reconhecer o erro e consertá-lo de alguma maneira e conter os danos desse erro inicial de alguma maneira do que insistir no erro e deixar o problema maior ainda para a semana que vem. Foi exatamente o que o Abel Ferreira fez ontem. Ele não corrigiu os erros e ele deixou o problema maior para a semana que vem, por culpa dele. Então, para não parecer contraditório, o Jorge sempre diz que o futebol ele é multifatorial. Não é apenas um único fator que determina um resultado. Sim, futebol é um esporte coletivo. Não dá para colocar a culpa em um só, verdade. Mas quando você tem
um erro de montagem de escalação e de estratégia, a conta é do treinador. Simples. Às vezes o treinador escala o melhor time possível, monta uma estratégia condizente com o que a partida vai oferecer e o jogador está numa noite ruim. Aí ele é o grande culpado, entre aspas, né? Aí estoura nele. Aí o cara que perde uma finalização cara a cara. Como o Sousa perdeu ontem no segundo tempo, mas daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas ontem não. Ontem claramente era uma questão de estratégia de montagem de time, de erro grave que o Abel cometeu. Erro muito grave. E aí tem a questão do desgaste da altitude. Foi um Palmeiras que não conseguiu ter esse controle da bola. Vamos controlar a bola com o Veiga, porque também tem um descanso da altitude. Não rolou. A LDU botou o Palmeiras para trás o tempo todo, botou correria para cima do Palmeiras o tempo todo. Aí era o bola esticada para o Vitor Roque tentar alguma coisa. Vai, tenta aí, Vitor Roque, alguma coisa, porque, né? Vamos lá, porque não tá dando, não vai sair com nada construído. Então foi isso. Isso foi o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a LDU, o Palmeiras vem com algumas mudanças, né? Aí entra o Giai, que já deveria ter começado o jogo. Aí entra o Ramon Sousa. O time consegue até produzir alguma coisa maior lá pelo lado direito. E aí o Palmeiras melhora no segundo tempo. O Palmeiras consegue ter algumas boas chegadas, alguns lances de bola parada, cobrança de falta, cobrança de escanteio, tem uma cabeçada do Vitor Roque, tem uma chance com o Sousa que não pode perder. 3-1 era outra parada. 3-1, meu amigo. Se o Palmeiras, depois do primeiro tempo desastroso que fez, se o Palmeiras volta com 3-1, se o Sousa converte o gol, que era só fazer, era ele o goleiro, era goleada, era pra comer, era pra voltar estourando o rojão. Puta que... 3-1, porra, tamo vivo. Era pra isso. E o Sousa desperdiçou essa chance. O Sousa desperdiçou. E foi isso. E aí a LDU, que tem um time forte, alto, foi ganhando bolas aéreas, foi ganhando duelos aéreos do Palmeiras. Então, o Palmeiras tinha bola parada, mas ele também não conseguia machucar tanto assim na bola parada. E o jogo ficou nisso aí, num 3-0, terrível resultado, tenebroso do Palmeiras, um Palmeiras irreconhecível. Se você pegar os 5 anos do Abel, é tranquilamente top 3 dos piores jogos da era Abel Ferreira. Tranquilo. Você vai achar poucos jogos piores em termos de desempenho, de frustração de expectativa, de importância, de peso de resultado. Você vai achar pouquíssimos jogos piores do que esse aí. Uma lástima. E para mim, o grande responsável pelo que aconteceu ontem foi o técnico do Palmeiras. Acho que faltou talvez até uma certa humildade para reconhecer no primeiro tempo. Errei, fiz cagada, Veiga. Mas vai expor o jogador. Ele já está exposto. Ele já está exposto numa condição que não era favorável para a escalação dele. Ele já está, não tem o que fazer. A lambança já está feita. Então, é tirar e corrigir. O treinador de futebol, ele tem a obrigação dele, o dever dele é para com o clube, é para com o time. Não é com ele. Não é com a vaidade dele. E ontem o Abel Ferreira me pareceu um treinador pouco disposto a admitir o seu erro no primeiro tempo. É isso. Que o recado que fica é esse. Se o cara mexe com 20 minutos e já tá tomando 2-0, porra, é porque deu errado o que ele pensou. Acontece, gente. Todo mundo tem dia bom, dia ruim, toma decisão boa, toma decisão ruim. É do jogo. Um dia você tá super bem, outro dia você tá super mal. Um dia o bichinho levanta, o ânimo, o braço, por exemplo, outro dia não levanta. Normal, é da vida. Agora, quando você erra do jeito que errou, quando você está num dia ruim, reconheça. Ou fecha a casinha, quando não tem o que fazer, estou num dia ruim. Né? Eu, por exemplo, narrando, estou num dia, sei lá, concentração não está boa, tô meio zoado, meio aéreo, fecho a casinha, seguro, faço ali uma narraçãozinha mais conservadora até o final. Ih, rapaz, hoje não estava legal. Acontece. Ou você, quando tem a possibilidade de corrigir, você tem que chegar lá e corrigir. E o Abel não fez isso. Isso me deixou
pasmo. Eu olhava o tempo passar, eu via o vareio que a LDU dava no Palmeiras e eu pensava, não é possível. A passividade do Palmeiras na marcação. O Palmeiras sempre foi um time que vende caro o resultado pro adversário. E um Palmeiras ontem incapaz de fazer isso. Incapaz. Sim, lembrou momentos terríveis da temporada. Aquelas versões horríveis, né? Contra o Corinthians, por exemplo. A gente falou, caramba, aquele Palmeiras de competitividade baixa, justamente o Palmeiras, o time que mais compete nesse futebol brasileiro desde a era Abel Ferreira, sabe? Marcação frouxa, baixa demais, poucos jogadores envolvidos no trabalho de marcação. Um desastre. Aí você está vendo isso, um negócio que destoa totalmente do padrão, um risco de vexame histórico, porque foi o vexame. Podia ter sido histórico, podia ser coisa de 4, 5, podia ser muito maior. Aí você vai pensar, porra, o treinador vai mexer, não tem o que fazer. Ele tem que mexer, não vai esperar o intervalo. Ele esperou, cara. Ele esperou o intervalo. Quando tudo caminhava para um placar quase que irreversível para a semana que vem. Quando tudo caminhava para o terceiro gol. E nada do Abel, e as mudanças só vieram no segundo tempo. Então, o que fica para a semana que vem? A crença, a mística, o pacto. O Abel até ontem na coletiva não quis falar de pacto. Não é pacto, é trabalho e tal. Fica tudo isso porque a gente sabe da força do Palmeiras dentro do Allianz Parque, na Libertadores, né? Como já saiu de situações muito difíceis, a gente sabe. A gente sabe que provavelmente o Abel não vai repetir o erro da escalação, se bem que eu me lembro da semifinal contra o Boca Juniors em 2023, quando o Abel erra na estratégia na ida, e eu, na minha inocência, na minha pureza, quase infantil, ele vai corrigir isso aí pro segundo jogo. Não, ele manteve, ele foi teimoso, e aí ele foi eliminado pelo Boca. Na teimosia. Uma Libertadores que ele tinha total condição de ganhar. Total, de ser o campeão. Ele foi eliminado pelo Boca. Por um mediano Boca, pela sua teimosia no primeiro jogo e a teimosia mantida no segundo jogo. Então, não sei, né? Mas o erro foi tão grave, as consequências desse erro foram tão pesadas, que eu acho que não tem como, né? Ele vai corrigir e muito essa rota para a semana que vem. Palmeiras precisa entrar com a melhor escalação possível, Palmeiras precisa entrar com o Giai, precisa entrar, é um jogo que vai exigir muito, precisa entrar com o Maurício, né? O Veiga não é um jogador que está hoje numa rotação ideal para um jogo desse porte, para um jogo decisivo. O Maurício vem sendo mais regular na temporada, né? Vai precisar do torcedor fazendo um apoio, dando um apoio total e irrestrito no Allianz Parque, do primeiro ao último minuto. Eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai fazer isso. O Palmeiras está invicto no Allianz Parque nessa Libertadores. São 4 vitórias e um empate. São 12 gols marcados. Só tomou um gol na Libertadores da América até agora. Então, a LDU vai descer. A LDU não tem altitude aqui. Então, a gente sabe que a altitude é uma arma. Eu não estou tirando, em hipótese alguma, da conta de ontem a altitude. Não estou fazendo isso. Agora, vamos lá. Não foi só por isso que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu porque a LDU é um bom time, dentro das condições, né? Ontem tinha gente falando nos comentários, mas o Racing é um bom time, Jorge, tem certeza? Pelo amor de Deus, gente, dentro do contexto, entenda, dentro da situação econômica, dentro do que é o futebol argentino hoje, é um bom time, não é o Real Madrid, ninguém tá falando isso, tá longe tecnicamente do Flamengo, tá longe. A LDU não é do nível do Palmeiras, tecnicamente, a LDU não tem um Vitor Roque, por exemplo, não tem, esquece, não tem um Gustavo Gomes, eles não têm. Eles têm altitude, têm um bom trabalho do Thiago Nunes, um bom time, forte, físico, competente, que ontem jogou uma semifinal de Libertadores e o Palmeiras não. Eles vêm aqui embaixo sem um desses fatores que é importante, um desses fatores que são importantes para eles, que é a altitude. Esse eles não vão ter. Então é um trunfo. Então o Palmeiras não está totalmente morto no confronto. Não está. Mas o Palmeiras vai ter que ser Palmeiras para virar o jogo. Palmeiras ontem não foi Palmeiras, o Palmeiras ontem foi qualquer outra coisa. Não foi Palmeiras. Não foi Palmeiras competitivo, não foi o Palmeiras de pegada, não foi um Palmeiras atento, não foi um Palmeiras disposto a corrigir os seus erros através do seu treinador, não foi. A impressão é que ia aceitando, sabe? 1, 2, 3 da LDU, tá bom, depois eu resolvo. Mãe, o doce, na volta a gente compra. No intervalo a gente compra. E a LDU empilhando chance, empilhando gol, cara. Não dá. Então, para mim, ontem,
A Abel, que é de Abel, a gente vem aqui e elogia. Caramba, grande trabalho do Abel, o maior treinador da história do Palmeiras, o time que mais compete do futebol brasileiro. Oh, show, confete, maravilhoso. Arrancada incrível do Campeonato Brasileiro, ele achou o time, ele encaixou a dupla Flaco e Vitor Roque, mérito dele total. Vamos lá e vamos, ó, aplaudir. E quando ele erra, nós vamos fazer o quê? Ah, agora vai errar, vai criticar? Sim, ué, o nosso trabalho é esse, né? Eu tenho que todo santo dia desenhar isso para as pessoas, porque a burrice contamina. Até os inteligentes às vezes são contaminados. Por favor, tome a pílula contra a burrice. Leia, estude, ouça. Por favor, não fique como essas pessoas. Então a gente tem que explicar todo dia desenhando bonitinho o papel do analista. Beabá. O analista critica quando tem que criticar, quando as coisas vão mal, elogia quando a coisa vai bem. É isso. Então, ontem, erro maior, Abel Ferreira. Maior responsável pelo que aconteceu ontem, Abel Ferreira. Inegavelmente. O erro de estratégia, o erro de escolhas e a demora. Para mim, o mais grave dos erros. A demora em corrigir o que estava dando errado. Não admitir que o que fez foi cagada. Ele não admitiu. Com o comportamento que teve no primeiro tempo, ele não admitiu. É isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.